Amados, nós vamos compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre a igreja. Hoje, então, eu vou falar de vocês, da igreja viva do Senhor. Igreja não o prédio, mas a igreja você. Diga para o irmão do lado aí, eu sou igreja. Eu carrego a presença do Senhor. Você é arca. Além do prédio aqui, arca, né, que é denominado assim, você também é arca. Você carrega a glória de Deus, você carrega a presença do Senhor. Aonde você está, o Senhor está. Aonde colocar seus pés, diz a palavra, ali o Senhor estará convosco. Aleluia. Então, abra lá no livro de Efésios. Deixa eu controlar aqui o horário também. Efésios capítulo 3. Nós vamos ler aqui na tradução Almeida atualizada, que é uma Bíblia para disfarçar e prorrogar a compra do óculos, porque é uma Bíblia com letra super gigante, então até lá eu disfarço a aquisição do par de óculos novos. Daqui a pouco ele chega também. Efésios 3, de 8 a 13, nós vamos ler. Carta de Paulo a Éfeso. E ali algumas recomendações me chamaram a atenção sobre a igreja. E nós vamos repartir aqui com os irmãos e falar um pouco da nossa identidade como igreja do Senhor, que divulga esse evangelho, que prega esse evangelho na palavra e também na vida. Quem achou, diga glória a Deus. Efésios capítulo 3, verso do 8 até o 13, diz assim: A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. A sua tradução vai estar vós, mas por causa da tradução, então dá essa diferença. Vamos orar, queridos, assim mesmo como estamos. Pai, muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui com meu irmão, Sr. Márcio, pastora Vera, Lucas e toda a igreja do Senhor. Eu te sou grato porque tu tens nos dado o privilégio de poder desfrutar e ser amigo do noivo, assim como João Batista, e de estar inserido dentro desse contexto da igreja do Senhor. A ti seja o louvor, a ti seja toda a glória, que tu realmente ruja como leão nas nossas vidas. E nesses dias, Pai, que tu ruja como leão, que a tua glória seja manifesta, que o teu poder seja conhecido através da igreja de uma forma muito especial. Que nós possamos identificar e deixar cada vez mais clara a nossa identidade em ti, Pai.
que fizemos parte, somos extensão de Ti, conforme a Tua palavra mesmo diz. Em nome de Jesus. Amém? A igreja do Senhor, o que dizer da noiva do Senhor? A noiva. A noiva é aquela que nas bodas vai se apresentar ao noivo. E lá, na sala do banquete, vai se dar uma grande festa. E esse dia não está longe, irmãos. Não está longe. Mas como estamos como igreja do Senhor? Eu hoje, se fosse falar, dar um título que eu vou falar, eu chamaria de A Igreja, o Mistério Escondido. E talvez escondido não só porque o texto, Paulo traz essa realidade, que no Velho Testamento não há uma clara menção da igreja. O Velho Testamento, ele meio que oculta essa realidade que no tempo de Jesus, né, conforme Gálatas 4:4, veio então a plenitude dos tempos e ali Jesus começou o processo de treinamento com os discípulos e a partir dos discípulos a igreja foi estabelecida pelo Mestre. Mas também porque como igreja a postura e muitas vezes a nossa atitude e quem sabe a nossa ousadia pode ser melhorada. Pode ser melhorada. Ao longo do Velho Testamento, como se fosse estratégia de Deus, o próprio Deus não menciona visões claras e específicas sobre a figura da igreja, e sim sobre o advento de Cristo, sobre a figura do Mestre, que ao longo dos profetas é falado, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, que fala da realidade do Mestre, da vinda de Jesus. Parece não haver da parte de Deus, parece haver da parte de Deus uma carta na manga ou uma surpresa que de repente Deus quer trazer para esse tempo. E sabe, irmãos, o melhor tempo da igreja você está vivendo. Esse é o melhor tempo da igreja. Tempo em que nós estamos aguardando aí a iminência da volta de Jesus e a sua chegada, e ao mesmo tempo, mesmo diante de todos os desafios que há no mundo e que nós enfrentamos no mundo, porque existem os desafios, eu ouvi uma palavra do pastor Lamartine Pocella, onde ele diz, olha, esse é o momento de maior crescimento da igreja do Senhor. Tem desafios? Tem. Mas a igreja vai crescer como nunca. Vai ganhar perdidos como nunca. Os milagres vão se multiplicar. Aleluia. Até porque se a gente vai se reporta à igreja primitiva, foi exatamente isso que aconteceu. No ápice da perseguição, crescimento da igreja. É uma matemática estranha e diferente essa, né? Porque de repente a gente pensa assim, perseguição, desafios, pressão política, científica, enfim, econômica, mas a igreja cresce. Até porque é Deus que acrescenta à igreja aqueles que deverão ser salvos. É um mistério mesmo. É algo da parte de Deus que nós não explicamos. E eu quero falar aqui, inicialmente, dos privilégios e dos direitos dados à igreja na terra. Isso é você, esse privilégio é seu, é meu, é nosso, como igreja. Primeiro privilégio, o evangelho das insondáveis riquezas. Paulo fala aqui no verso 8. Nem os anjos foi dado o direito, irmãos, de anunciar esse evangelho. Para pensar nisso. Deus não deu esse direito aos anjos. Sabe para quem que ele deu? Para você.
para mim, para nós. E sabe, pastor Márcio, é tão gostoso viver isso. E ver a realidade das pessoas sendo transformadas por uma palavra carregada de graça e de poder. Nós temos o privilégio de comunicar e de vivenciar o mundo natural e o mundo espiritual ao mesmo tempo. Porque somos espírito, alma e corpo. E o Evangelho, Paulo em Romanos 1,16, chama de poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E isso está na tua mão, que nasceu de novo, que aceitou Jesus, que o reconheceu como Senhor, está entregue nas tuas mãos para declarar aos quatro cantos desse mundo que só o Senhor é Deus. E que ruja o leão através de você. Aleluia. Que tem essa procuração. Jesus diz no final dos evangelhos, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e esses sinais seguirão os que crerem. Aleluia! Olha quanto privilégio, irmão. Quanto direito. Às vezes eu me paro pensando nisso e lembro daquela propaganda, uma propaganda que tinha do Yazid, né, que dizia assim, Yazid, cidadão do mundo. Mas a igreja é mais que cidadão do mundo. A igreja tem o privilégio de carregar o nome de Jesus e é cidadão deste mundo e é cidadão no mundo vindouro, porque o teu nome já está escrito no livro da vida. Quando terminar aqui, dizia um cântico da harpa, nós surgimos ali. Aleluia, aleluia. Esse é o primeiro privilégio. Segundo, a graça derramada na simplicidade do vaso. Graça, poder de Deus. Quando o próprio Paulo, nesse versículo, se denomina o menor de todos os santos, ele não está falando exclusivamente dele, nem de uma condição espiritual somente dele, para ser portador deste poder. A simplicidade e a humildade do vaso é a condição espiritual de todos os santos. Significa desprovimento de soberba e orgulho, mas abundância de amor ágape e graça capacitadora segundo o próprio Cristo. Algo que nós muitas vezes não percebemos, irmãos. A gente nota quando a gente tem contato com pessoas necessitadas agora, nesse período tão forte, tão triste, da morte de quase 50 pessoas, nesse dilúvio que houve aqui na região do Vale do Taquari, e nós acompanhamos, e glória a Deus pela igreja do Senhor que estava ali. Glória a Deus pelas vidas que foram alcançadas ali por nossos colegas pastores, por gente que foi daqui também, né? E Gravataí se envolveu também nessa ajuda. Mas uma coisa que Romanos 5 fala, Romanos 5,5 diz que a esperança, nós não perdemos porque é derramado o amor de Deus em nossos corações. Talvez você nem possa medir isso, porque o amor de Deus não se mede, né? João, quando fala do amor de Deus, ele diz de tal maneira, porque não tem como medir. Mas no teu coração foi derramado o amor de Deus, o amor ágape. Aliás, Jesus disse, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Sabe por quê?
Porque com o amor do casamento, nós não conseguimos alcançar pessoas. Com o amor que nós temos pelos filhos, nós também não conseguimos alcançar pessoas. Com o amor que nós temos de irmãos biológicos, também não, porque irmão biológico briga ou não briga? Tem umas famílias que às vezes ficam anos, né, sem se conversar, porque houve briga. No casamento tem as DR. Quem não tem DR aqui? Quem nunca teve DR no casamento? Nenhuma mão levantou. Que bom que vocês são verdadeiros. Que bom. Nem eu, né? Nem eu levantei a mão. Porque DR é natural no casamento. Agora, não pode acabar com o casamento. Né? Na DR chegar, tem que chamar o Jesus, a terceira corda, né? A terceira corda, ô Jesus, chega aí, vem. Abrindo um parênteses, nós somos um casal de haitianos lá, que logo que eles foram para a igreja, eles tinham um DR, eles pediram aconselhamento para nós, até hoje eu lembro disso. E eles estavam ali na nossa frente, daqui a pouco pegava a DR na nossa frente, minha e da Isa. Só que eles falavam em crioulo. Crioulo é um idioma deles. E aí um dia eu me chateei, fiquei chateado e bravo com isso e disse, gente, por favor, se vocês querem ter DR, falem em português. Não, a gente não entende. Ah, não, ficar falando em crioulo ou francês, como é que a gente vai... E a gente fica... Então, o amor de casamento não alcança pessoas, o amor de irmãos biológicos não alcança pessoas, o amor de família não alcança pessoas. Sabe o que alcança as pessoas? O amor ágape. Esse que Jesus fez questão de derramar em Jerusalém e derrama hoje na igreja, para que você tenha capacidade de poder estender tua mão e alcançar as pessoas com este amor, poder, autoridade dele. Terceira coisa que é importante para que a gente, como igreja, terceiro privilégio, repercutir o caráter de Deus na terra. Isso não é lindo, irmão? Você é extensão dele. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça e você, a igreja, é o corpo. Extensão. Efésios 1, 21 e 22 diz que ele está acima dos principados e potestades e hostes infernais e deu poder à igreja. É tão gostoso poder saber que você não é qualquer um. Diga para o irmão do lado, não sou qualquer um. Sou filho do rei e o represento. Aleluia! Alguém já foi com uma procuração num cartório? Com alguém muito chique? Uma procuração, quem já foi? E aí chegou lá com aquela procuração, logo em cima do cartório. Só estou representando fulano de tal. Agora, irmão, para pensar. Você está representando o Rei dos Reis. Aleluia. Isso é bom demais. Repercutir o caráter de Deus. No verso 9, eu entendo que a igreja é como a lua que repercute a luz do sol da justiça. A lua não tem luz própria, sabiam? Quem sabia aqui que a lua não tem luz própria? A luz da lua é a luz do sol. Você é a lua do sol da justiça. O brilho que está em você, você não pode esquecer isso, né? É dele. A glória que está em você é dele. Você só brilha por causa dele. Você só é o que você é por causa dele. Você só anda nas ruas como você anda por causa dele. Você só respira e tem esse casamento abençoado e filhos educados debaixo dessa palavra por causa dele. E a glória dele se manifesta em você. Por isso, quando você vai ao mercado,
não é mais você, é Ele. Quando você entra no escritório, não é mais você, é Ele. Quando você entra na sua empresa, não é mais você, é Ele. Aleluia. E é muito bom viver isso. Aleluia. Seu corpo é pó, mas dentro de você tem algo que Ele colocou aí, que se chama vida dele. Aleluia. Aleluia. Repercutir o caráter de Deus na terra. A lua não tem luz própria, sua luz é a luz do sol. Dispensação, nesse texto fala de dispensação. Lembra dispensa, depósito, estoque de produto e tudo que o mundo necessita. É o poder do Espírito Santo cedido a nós, a fim de suprir a humanidade. Você tem tudo que a humanidade precisa. Foi tão gostoso poder ver aqueles irmãos envolvidos lá, no resgate, na ajuda, no levar alimento, no levar roupa, carinho, amor, pregação, tudo. A igreja, queridos, é ainda o único sustentáculo moral, espiritual e ético que as pessoas podem se apegar na terra, sabia? Porque na igreja está a manifestação do Rei da Justiça e da Verdade, o próprio Cristo. Por isso que você é tão especial. Por isso que a arca é especial. E quando você está no contexto da arca, você está livre. Amém? Você está entendendo? Quando você está no contexto da arca, você está livre. A arca é a igreja. Você é a igreja do Senhor. Você está livre da condenação deste mundo. Mas, pastor, crente também morre. Sim, crente morre, vai morrer. Mas o crente tomba aqui e aparece ali. Nós cantávamos um cântico. Eu fiquei muito feliz com o irmão Lucas, porque ele trouxe aqui o cântico de dois ícones, que eu sou apaixonado. Ademar de Campos e Asaf Borba. E eu me criei com aqueles cânticos mesmo da harpa, que não deixo de cantar, né? Às vezes eu percebo que tem pessoas que fazem distinção entre uma coisa e outra, é tudo cântico. É tudo cântico. E então, não se pode matar um crente, dizia um cântico. Quem lembra desse cântico? Olha lá, 3, 4. Não se pode matar um crente. O crente não morre, não. Porque se esse corpo aqui tombar, nós aparecemos ali, junto com Cristo, aguardando aquele dia, né? Trono branco, paraíso. E se alguém pensa que vai ficar quietinho lá, paradinho, vai estar o som da alma, não, você vai estar consciente lá e acordado, e vivendo um tempo já diferente. Amém? Então não tem diabo, não tem a morte. Já foi vencida. Olha o privilégio da igreja. Evangelho das insondáveis riquezas, carrega a graça derramada na simplicidade do vaso, repercute o caráter de Deus na terra. E, para finalizar, para a gente ir para o final aqui, a igreja se manifesta na plenitude dos tempos. Eu vejo que esse é o tempo mais importante da igreja. Respeito todas as etapas, as estações. Você está vivendo momentos muito especiais. Mas, irmãos, eu peguei os últimos 3 versículos desse texto, desse contexto que nós lemos, e aqui eu observei, e eu quero falar sobre isso antes de encerrar, 3 palavras. E aí, eu quero a sua atenção. 3 palavras-chave aqui. No verso 11, propósito.
Na minha tradução está. E do propósito eu quero dizer o seguinte: Deus, o próprio Jesus espera que esta igreja, que a igreja como um todo, espalhada na face da terra, cumpra o seu propósito. Qual é o seu principal propósito? Vamos dar aqui 2 propósitos específicos. Um deles é esperar Jesus, né? E aguardar a sua vinda. Mas o outro é servi-lo. Servi-lo. Servi-lo de coração, de verdade. E ontem foi muito interessante que, há 60 dias, a minha filha é da Assembleia de Deus, ela disse: pai, eu gostaria tanto que você fosse voluntário no congresso que eu vou participar, de 3 dias que eles fazem na igreja. Reúne muitos jovens. Eu disse: eu vou. A princípio ia eu e a Isa, mas daí a Isa não pode se deslocar, eu fui para lá. Lavei louça como nunca, irmãos. Os panelão assim para sobrar. E eu me esbaldei naqueles panelão, tirando aquelas comidas que grudavam no fundo, grossa de comida. Lavei, enxuguei, varri. Eu fui para lá 10h30 da manhã, saí 11h30 da noite. E sabe de uma coisa? Eu disse para Isa, eu cheguei em casa feliz da vida. Como é bom servir. Eu descobri um dia, escutando um psicólogo falar, que os irmãos me corrijam se eu estiver, há até um tipo de hormônio que é liberado no corpo quando a gente serve, quando a gente ajuda alguém. Eu não saberia dar um nome desse hormônio. E esse hormônio acaba deixando você ainda mais feliz ainda. Então, sabe de uma coisa? Sabe o que é felicidade? Servir. E Jesus sabia disso. Por isso chamou a igreja, para guardar a vinda dele e para servir ele aqui. E às vezes a gente pensa que ser igreja só vir sentar aqui e escutar a palavra. Isso faz parte. Mas isso aqui é para você também escutar, receber no seu coração e usar isso para beneficiar essa humanidade. Minha primeira tarefa lá, depois eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa simples de fazer. Mas depois eu vi o resultado. Sabe qual foi a minha primeira tarefa? Encher marmita. Aí eu tinha que botar alface, eu até brinquei com a Isa em casa. Eu botava 3 folhas de alface na marmita e 2 tomates. Eu até fiquei pensando, acho que vou botar mais umas rodelas. Aí imagina, 2 rodelas. Obedecer é melhor que sacrificar. 2 rodelinhas. E batata palha. Aí passava para o outro botava arroz, botava o molho. Depois eu dei uma saída e fui atender, porque eu estive na cozinha, depois fui atender lá para vender as coisas. E eu vi aquele pessoal comendo aquela comida com tanta satisfação, e eu bati no peito e disse: eu que fiz. É gostoso demais servir. É essa sensação que a igreja precisa vivenciar de servir o Senhor. A outra palavra que eu acho no versículo 12, tem propósito no 11, e no 12 é ousadia. Verso 12. Em Cristo temos ousadia. A igreja precisa, irmãos, eu vou falar por mim. Um dia Deus disse assim para mim, vou dizer o que Deus falou para mim. Tu não precisa orar mais para te proteger do inimigo. Tu precisa ousar mais e atacar o inimigo. Porque é eu que te guardo. É eu que te protejo. Eu que sou o teu escudo. E eu te chamei para ir contra o inferno. E nesse particular eu entendi algo, irmãos. A igreja pode fazer mais. Pode quebrar cadeia. Tem um comentário futebolístico, né, que eu gosto muito.
Eu acho que o comentarista nem vive mais, mas ele disse assim: o ataque é a melhor defesa. Igreja, você tem autoridade e privilégio para atacar. Tem poder para fazer isso. E a terceira palavra, e eu quero orar com os irmãos, está 11 e 13. 11, 12 e 13. Não desfalecer. Vai vir os desafios? Vão. Talvez até desafios de morte. E a gente precisa ter essa consciência. Perseguição. Mas não desfaleça. Aquele que é, o que é maior que o mundo e que está dentro de você vai te dar poder e autoridade para resolver todas as situações. Sabe aquela dificuldade em família, aquele embaraço com os filhos? O Senhor vai te ajudar. Aquela situação de compromisso financeiro dessa igreja, as portas já estão abertas. Porque aquele que nos chamou também nos capacita e garante a vitória para você. Colocai-vos em pé. Fica de pé. Aleluia. A igreja deve ter como alvo o novo nascimento, salvos arrolados no livro da vida, e por essa razão dispor toda a sua dispensação em amor e poder, à disposição para amar e libertar esse mundo. Deus nos dá a multiforme graça derramada sobre nós, unção necessária para dar muitos frutos e, finalmente, a consolação do seu Espírito para não sucumbir e nem desanimarmos, mas para vencer. Irmãos, nós somos a extensão do Senhor na face da terra. Temos os privilégios que aqui foram falados, privilégio das insondáveis riquezas, de poder pregar esse evangelho, a graça derramada na simplicidade do vaso, repercutir o caráter de Deus na igreja e de manifestar a igreja na plenitude dos tempos. Deus te deu essa autoridade. Eu quero orar pela igreja para que a gente continue tendo essa consciência de quem somos. De quem somos. Da identidade e destino que nós temos. Identidade, você é filho, é filha. Não é criatura mais. Nasceu de novo. E se alguém aqui não nasceu de novo, tem a oportunidade de hoje nascer. Amém? E o Senhor tem nos dado esses direitos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de partilhar com os irmãos. Obrigado por poder fazer parte da arca. Obrigado por carregar a tua presença. Obrigado por poder servir, Senhor. Obrigado por ter autoridade dada por ti para repercutir o teu nome. A autoridade dada por ti para repreender e desfazer as obras do diabo. A autoridade dada por ti para viver a realidade natural e a realidade espiritual. A autoridade dada por ti para estender a mão no amor ágape e alcançar e compreender as pessoas e anunciar que só tu é